O Jornal da Rede Alesp conversa agora com o Luiz Eugênio Melo, que é diretor científico da FAPESP, e ele fala aí se a vacina Coronavac terá um aporte financeiro da FAPESP. Bom dia, Luiz Eugênio. Bem-vindo novamente ao Jornal da Rede Alesp. Aqui com vocês. Luiz, foi divulgado, justamente no site do Governo do Estado de São Paulo, um aporte financeiro para a pesquisa da Coronavac entre a FAPESP e o Todos pela Saúde. O que significa, nesse momento, essa continuidade das pesquisas para o Instituto Butantan? Perfeito. Trata-se de uma iniciativa importante para nós, porque ela caracteriza um forte enlace aí com o setor privado. Nesse caso, os recursos, como vocês bem disseram, eles são tanto oriundos da FAPESP, como dessa organização que foi criada para o enfrentamento da pandemia, o Todos pela Saúde, e os recursos aí alocados, eles vão tanto para financiar a fase 3 do estudo da vacina, que é essa que está sendo, no momento, conduzida no Instituto Butantan, com 9.000 voluntários que estão sendo testados quanto à efetividade, segurança, efeitos colaterais da vacina, e para a construção de uma unidade de produção e adequação das estruturas físicas para que essa vacina possa ser produzida em larga escala pelo Instituto Butantan. No próprio material, no site da FAPESP, do Governo do Estado, já há uma afirmação de que esses valores injetados na pesquisa vão ajudar aí no processo de regulamentação junto à Anvisa, Como é que a gente pode traduzir isso para o nosso público? Então, para você lançar qualquer novo medicamento no mercado, você tem que ter certeza de que ele não faz mal para a pessoa, de que, na verdade, o efeito benéfico que ele deveria fazer existe, porque senão você está lançando no mercado produtos que são falsos, que não atendem às especificações mínimas. Quando eu vou na farmácia e compro um remédio, sei lá, para minha pressão alta, eu espero que esse remédio controle a minha pressão. E aí eu preciso saber se esse remédio, por exemplo, será que se eu tomar esse remédio eu tenho pressão alta e eu tenho também diabetes? Será que ao tomar eu interfiro no funcionamento do remédio para controlar o diabetes? Será que em algumas pessoas os efeitos colaterais sejam preocupantes e eu devesse tomar alguns cuidados? Então, na área médica e na área farmacêutica existe um conjunto de normas, um conjunto de procedimentos que são fundamentais serem seguidos. Agora, para você fazer isso de maneira organizada, isso custa dinheiro, isso demanda recursos para você coletar as informações, ter que todos os pacientes receberam, nesse caso, a vacina na mesma maneira, administrada nas mesmas condições. Digamos que a vacina precise ficar na geladeira. Será que ela estava armazenada certinho antes de ser administrado? Será que... Então, tudo isso você tem que ser padronizado, e essa padronização implica, inclusive, em você ter um registro. Digamos, se você tem que ter controle de temperatura, você registra qual era o nível de temperatura que você tinha do freezer, da geladeira, o que seja, que armazenava aquele produto que você está testando. De novo, você não faz isso sem organização, e para fazer essa atividade de maneira organizada, consistente, gerando os resultados que a gente precisa para tratar a população, você precisa de recursos financeiros. É disso que se trata o apoio da FAPESP, é disso que se trata o apoio do Todos pela Saúde. E justamente dentro disso, Luiz Eugênio, em um outro momento, aqui mesmo no Jornal da Rede Alesp, você nos falava o quanto
a FAPESP é essencial, não só nesse momento, mas em todo o processo de pesquisa, não só aqui no estado de São Paulo, e o quanto ela é reconhecida não só aqui e no mundo, né? Nesse momento, com esse aporte, o que significa dizer para a população? Nós teremos um avanço, uma rapidez nesses testes? Como é que funciona efetivamente do momento do aporte até ele ser efetivo, então, para esse momento da vacina? Na prática, a testagem pelo Instituto Butantan da vacina já tinha tido início. A gente vem discutindo essa parceria entre o Todos pela Saúde e a FAPESP para apoiar o estudo do Butantan já há algum tempo. Agora, esse apoio foi concedido em tempo recorde e, de forma geral, um apoio dessa magnitude demora muitos meses para ser estruturado. Nesse caso, a gente conseguiu fazer um apoio em poucos meses, em menos de 2 meses, entre o início das conversas e a aprovação do projeto, a gente então conseguiu concluir e de forma favorável esse apoio. Uma coisa importante, evidentemente, é que quando a FAPESP apoia um projeto, ela também está conferindo uma legitimidade para esse projeto. Afinal de contas, os projetos apoiados pela FAPESP são avaliados por especialistas, e nós consultamos especialistas de diversas áreas, dependendo aí do projeto que se tem para analisar. O apoio da FAPESP, ele traduz, portanto, uma legitimidade ou uma legitimização do projeto em curso. Ele é um recurso evidentemente tem as suas restrições, como qualquer recurso financeiro, mas ele é de fácil alocação, é de fácil uso, e nesse sentido ele viabiliza com muita agilidade a atividade do Instituto Butantan, nesse caso, para testar a vacina. Com esse apoio, a gente também deixa claro o quanto a iniciativa da FAPESP contribui para a saúde da população em geral, para a sociedade em geral. Muitos projetos, digamos que eu estivesse falando de um projeto para observar as estrelas, e a FAPESP apoia projetos na astronomia. Mas o cidadão comum pode olhar e falar, puxa, o que um projeto para observar as estrelas vai ser relevante? Talvez, na hora que cair um asteroide, ele consiga perceber que, puxa, teria sido importante saber o que está acontecendo no céu. Mas alguns projetos são mais fáceis da população perceber a relevância para ela, para a população. Alguns outros projetos são mais difíceis. Um projeto como esse, do teste da vacina para o coronavírus, contra o coronavírus, é um teste que ninguém tem qualquer sombra de dúvida com relação à relevância. Todo mundo percebe o quanto isso é importante. E é uma maneira clara da FAPESP comunicar a relevância das suas atividades no apoio à pesquisa, ao desenvolvimento de ciência, de tecnologia, de comunicar isso para a sociedade como um todo e, inclusive, para a própria Assembleia Legislativa. E, Luiz, a gente sabe que o combate à Covid-19 é uma prioridade no mundo. Queria que você reiterasse, então, o legado que a comunidade científica, não só brasileira, terá nesse momento e já tem nesse momento que a gente está vivendo. Então, um ponto central a vacina é a solução mágica que está todo mundo esperando. Por enquanto, a gente ainda não tem nenhuma vacina que tenha se demonstrado de maneira clara, efetiva. Algumas vacinas, você ouve relatos, a vacina do país X funciona muito bem e está ótima, mas o documento que embasa essa afirmação, as evidências concretas, elas não são disponíveis e, nesse sentido, não dá para acreditar. Nesse caso, é só acreditar na palavra de uma pessoa, mas sem um documento por trás. Então, a produção de uma documentação, de um estudo que seja adequadamente documentado, é fundamental, e cada população tem características específicas. Na nossa população, a miscigenação é muito grande. Nós temos ramos étnicos de gente que veio da Europa,
gente que veio da África, gente que veio da Ásia e gente que inclusive morava já aqui no Brasil quando chegaram esses outros estrangeiros e que ajudaram a formar a nossa nação. Então, por assim dizer, é como se o nosso sangue fosse diferente e talvez a vacina tenha características diferentes para a nossa população. Está executando esse estudo aqui, para a FAPESP apoiar a execução desse estudo aqui, é fundamental, inclusive para gerar o conhecimento de como a vacina age com relação à nossa população. A FAPESP apoia não só esse estudo da vacina, mas apoia um conjunto enorme de outros estudos. Nós fizemos uma chamada rápida, um edital para apoiar estudos a ver com outras vacinas que ainda estão em desenvolvimento, em fases mais iniciais. Nós fizemos um edital que permite o apoio a empresas, e nesse caso empresas que estão desenvolvendo equipamentos médicos ou para ventiladores, ou para avaliação da função pulmonar, ou para testes rápidos, uma série de iniciativas, tanto apoiando empresas, como apoiando o desenvolvimento de pesquisa, e tudo isso buscando gerar respostas que a sociedade possa se beneficiar. Eu queria conversar com você sobre, Luiz Eugênio, sobre pesquisa, né? A gente está no momento, eu também sou pesquisador, estou lá na ECA, lá na USP. Eu queria falar um pouco sobre concessão mesmo de bolsas e a importância da pesquisa. A pandemia viu o quanto que a pesquisa é importante para o nosso país, né? O número de bolsas está diminuindo nas universidades, principalmente nas universidades públicas. E a gente sabe da importância da FAPESP, a gente sabe da importância de ter vocês apoiando a pesquisa aqui no estado de São Paulo. Não é à toa que as principais pesquisas do país, aí, uma grande quantidade de pesquisas que estão acontecendo no país, saem aqui de São Paulo. Queria que você falasse um pouco de como é que está a situação hoje da FAPESP em relação ao incentivo de pesquisas nas universidades públicas no estado de São Paulo. Então, o que a gente tem aí é que, progressivamente, a comunidade acadêmica no estado de São Paulo cresceu e se qualificou. Originalmente, a primeira universidade estadual paulista foi a USP. Mais para frente foi criada a Unicamp, mais para frente foi criada a Unesp. Mas além das 3 estaduais paulistas, nós temos as federais. A primeira universidade federal em São Paulo foi a Universidade Federal de São Carlos. Depois veio a Universidade Federal de São Paulo, a minha casa, a antiga Escola Paulista de Medicina. Mais para frente veio a Universidade Federal do ABC. Então, a gente já tem agora 3 federais no estado de São Paulo. Além disso, a gente tem as outras instituições, o ITA, o Mackenzie, a PUC, a Fundação Getúlio Vargas e várias outras instituições privadas de ensino superior, várias delas com pós-graduação. Então, o que eu acabei de falar é que o sistema de ensino superior vem crescendo. Então, à medida que eu tenho um crescimento desse sistema, e se eu mantiver os recursos no mesmo nível, a demanda aumentada gera uma competição maior e, proporcionalmente, o número de bolsas que está sendo concedido, mesmo que continue a ser, vamos dizer, genericamente, 100 bolsas ou 1.000 bolsas, ou qual seja esse número. Então, antes eu concedia 1.000 bolsas e digamos que eu tinha 2.000 solicitações. Agora a gente continua concedendo 1.000 bolsas, mas digamos que a gente tem 10.000 solicitações. Evidentemente, a competição ficou mais difícil. Não tem bolsa para todo mundo, nunca teve bolsa para todo mundo e continua não tendo, mas a competição está mais apertada. Nesse sentido, a disponibilidade de recursos para a FAPESP recebe 1% dos tributos arrecadados no estado de São Paulo. Se a economia do estado cresce, os recursos da FAPESP crescem também. Se a economia do estado encolhe, como encolheu agora em função da pandemia, os recursos da FAPESP encolhem também. Então, existe um acoplamento direto. O quanto a FAPESP contribuir para o desenvolvimento econômico do Estado, crescimento do Estado, para a própria FAPESP será melhor, porque ela vai ter mais recursos para alocar. Nesse momento da pandemia, o que a gente teve? Alguma bolsa deixou de ser concedida? Isso é, uma pessoa que recebia uma bolsa de mestrado, ou uma outra pessoa que recebia uma bolsa de iniciação científica. Alguma delas deixou de ter sua bolsa paga
aquelas bolsas que já estavam concedidas? Não. Todo mundo continuou a receber sua bolsa. Por quê? Porque a FAPESP não vive da mão para a boca. Isso é, ela não pega o dinheiro que ela recebe cada mês do Estado e aloca para o uso nas bolsas. Ao contrário, a FAPESP tem um fundo de reserva e ela usa esse fundo de reserva para equilibrar diferentes momentos aonde a disponibilidade do recurso financeiro não esteja tão imediata. Então, nós já tivemos quedas importantes ao longo desse ano da arrecadação e nem por isso nós deixamos de honrar os compromissos que nós tínhamos assumido. Então, de fato, a concessão de bolsas ela tem se tornado mais competitiva, o que é bom, porque a gente está apoiando os projetos que são cada vez melhores. Se você selecionar cada vez os melhores, isso é positivo. Se a gente tivesse mais recursos, certamente a gente poderia conceder um número maior de bolsas, mas existe um entendimento de prudência e de cuidado, onde a FAPESP constitui um fundo de reserva, e esse fundo de reserva é usado para manter e dar continuidade sem interrupção para as atividades de desenvolvimento de ciência e tecnologia, para as atividades de concessão de bolsas, por exemplo. Tá certo, muito obrigado aí, Luiz Eugênio Melo, diretor científico da FAPESP. Obrigada, Luiz. Eu que agradeço. Obrigado mais uma vez. Uma grande notícia, né, Luciano, né? Esse aporte para continuar efetivando a realização dos testes, né, da vacina, que a gente sabe que é a grande notícia que todo mundo quer, né? Efetivamente, que a vacina está funcionando. Tá certo, bem.